Hoje nós vamos falar sobre o fundamentalismo religioso, que é um movimento, pode ser caracterizado como um movimento religioso fanático. E o fanatismo religioso nós discutimos na aula passada com vocês. Né? E, além do mais, deixamos os slides explicativos, do qual também iremos fazer isso hoje, e vamos mostrar o slide para vocês e vamos trabalhar em cima desse slide hoje, nessa aula. Né? Então, deixe só um instante, deixa eu preparar aqui. Beleza? Ok. Vamos trabalhar essa ideia com vocês do fundamentalismo religioso, né? O fundamentalismo religioso, ele começa no início do século XIX, mais precisamente 1910 a 1912, nos círculos evangélicos do segmento protestantista nos Estados Unidos, por causa principalmente do avanço da modernidade, né? Das correntes liberais, do liberalismo econômico, do liberalismo sociais e políticos dentro dos círculos teológicos nos Estados Unidos, né? Segundo os fundamentalistas islâmicos, os fundamentalistas religiosos protestantes, eles acreditavam que a fé sucumbia, a fé estava sendo influenciado pelo mundo secular e que já estava entrando e já estava entrando sorrateiramente nas instituições sociais do país, tais como no Estado, no mundo da política, nas igrejas e também nas instituições escolares, né? E esse movimento ganha força justamente porque muitas escolas nos Estados Unidos e muitas universidades são escolas e faculdades confessionais, e essas escolas ensinam basicamente o criacionismo, né, dentro das escolas. E aí acontece um movimento com ênfase nesses aspectos da modernidade, do ensino ser mais laico, né, mais distanciado um pouco da religião, e aí começa a se estudar a teoria de Darwin, a teoria evolucionista de Darwin. Logicamente, isso vai encontrar forte resistência no mundo evangélico, no mundo protestante, que então começam aqui e acolá em várias igrejas e várias instituições religiosas nos Estados Unidos a pregarem contra e ensinarem contra e se movimentarem bastante para evitar com que este liberalismo e essas práticas modernistas avançassem diante da sociedade americana. E aí, entre 1910 e 1915, né, daqui a pouco nós vamos falar, um pregador batista, ele escreve uma série de livretos, 12 tomos, né, livretinhos falando sobre os fundamentos ou as doutrinas fundamentais da teologia cristã, que na verdade nada mais era do que um manifesto antimodernista do produto do trabalho de anos de estudo, que se sentiam ameaçados, né, por essa onda modernista aí. E aí nós vamos ter o início daquilo que nós chamamos de movimento fundamentalista americano, né?
Então, ele começa muito ali. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Uhum. Pois bem, embora o termo fundamentalismo, popularmente empregado, refira-se de maneira pejorativa a qualquer grupo religioso de infringente de uma minoria, ou refira-se a movimentos étnicos extremistas com motivações ou inspirações só nominalmente religiosas, o termo tem uma conotação muito bem precisa. Fundamentalismo é, na verdade, um movimento que objetiva voltar ao que são considerados princípios fundamentais ou vigentes na fundação da religião. Especificamente, refere-se a qualquer enclave religioso que intencionalmente resista à identificação com um grupo religioso maior, do qual divergem quanto aos princípios fundamentais dos quais imputa o grupo religioso maior ter se desviado ou corrompido pela adoção de princípios alternativos, hostis ou contraditórios à identidade original. A formação de uma identidade separada é julgada necessária por causa de uma percepção de que a comunidade religiosa perdeu a habilidade de se definir em termos religiosos. Julgam que os fundamentos, como está aqui, da religião foram perdidos por negligência ou desatenção, ah, por negligência ou desatenção, configurando, desculpa, configurando-se como um ato separatista ou divergente em termos estranhos e impróprios e hostis à própria religião. A comunidade religiosa, entretanto, vê aos fundamentalistas como dissidentes e a controvérsia, por vezes, tem sido a razão suficiente para a formação de novas seitas e religiões. Mas, frequentemente, são fundados grupos fundamentalistas com o objetivo de manter e guardar fiel e rigidamente os preceitos religiosos ditos desnaturados e forçar uma aproximação interna com o mundo moderno, atendendo aos referidos princípios fundamentais. Não raro, isto se passa individualmente com religiosos mais zelosos e conscientes, que, independentemente da formação dos grupos ativos, continua a proceder e atender os princípios fundamentais de modo a conservar a doutrina em adotando-o como prática de vida. Este fenômeno ocorreu e legou o uso do termo fundamentalista cristãos, que surgiram, então, como nós falamos aí, no século XX, com os protestantes dos Estados Unidos, com a publicação dos livros Os Fundamentos. Livro esse que foi patrocinado por empresários e escritos por eruditos evangélicos conhecidos da época. O padrão deste conflito entre os fundamentalistas cristãos e os cristãos modernos do cristianismo protestante tem notável aplicação comparativa às outras comunidades religiosas, em seu uso como a descrição desses aspectos correspondentes. Em caso contrário, movimentos religiosos diversos com o termo fundamentalistas, que se tornou um termo qualquer de desprezo pejorativo. Então, fundamentalismo torna-se um movimento pelo qual os partidários tentam salvar a identidade religiosa da absorção pela cultura ocidental moderna, no qual a ampla absorção tem proporção de um processo irreversível na comunidade religiosa mais ampla, necessitando da afirmação de uma identidade separada baseada nos princípios fundamentais da religião. Assim, os fundamentalistas, tá? Eles acreditam que a sua causa é de grave e cósmica importância. Eles se veem a si mesmos como protetores de uma única e distinta doutrina, modo de vida e de salvação. A comunidade é compreensivelmente centrada num modo de vida
preponderantemente religioso em todos os seus aspectos. É o compromisso dos movimentos fundamentalistas e que atrai atenção não apenas aos que comprometem a distinção, mas também outros insatisfeitos que julgam que a dissidência é distinta, sendo vital a formação de suas identidades religiosas. O mundo dessas virtudes religiosas, o mundo dessas virtudes fundamentalistas que protegem a identidade do grupo é instituído não só em oposições às religiões estranhas, mas também contra os modernizadores com os quais compactuam, continuar numa versão nominal de sua religião. No cristianismo, o fundamentalismo foi uma reação contra, então, o modernismo, que estava começando a se espalhar nas igrejas dos Estados Unidos, e eles passam a basear-se nos textos sagrados, sendo aceito como algo que é inenarrável. Os textos são algo que são constituídos de forma literal e que tem que ser aplicados de forma literal. A doutrina básica é a doutrina da inspiração divina e da inerrância da própria Bíblia, a afirmação na ressurreição, no retorno de Jesus Cristo, doutrinas consideradas, então, fundamentais do Evangelho, de que muitos modernistas já duvidavam como sendo verdadeiras. Também surgem traços típicos dentro do islamismo, e dentro do islamismo, dentro do hinduísmo e dentro do judaísmo. Tá? E dentro do judaísmo. Outras crenças, ou traços típicos do movimento fundamentalismo, também vê que o outro é um inimigo, o outro é o demônio e que tem que ser combatido. Então, aqui nós temos um aspecto muito forte daquilo que nós temos trabalhado com vocês dentro do fundamento, dentro do fanatismo religioso e dentro da questão da intolerância religiosa, né? A intolerância religiosa tem sido muito comum, então, nesses tempos modernos, né? E essa intolerância religiosa, ela floresce muito por causa da ausência de liberdade da religião e do pluralismo religioso. Nesse sentido, nós vamos ver aí, então, muitas perseguições, muitas violências que são cometidas em nome da religião. Aqui no Brasil, há um crescimento muito grande da diversidade religiosa e, paralelamente a esse mesmo crescimento da intolerância religiosa aqui no Brasil, da diversidade religiosa aqui no Brasil, nós verificamos um aumento crescente da intolerância religiosa, né? E, inclusive, já foi até instituído um Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, como um dia específico para despertarmos uma consciência crítica para combater este mal tão terrível aqui em nossos meios. Esse dia é o dia 21 de janeiro, né, que foi instituído por meio da lei número 11.635, de 27 de dezembro de 2007, sancionada pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o que foi um reconhecimento nada mais do que o próprio estado da existência do problema da intolerância religiosa aqui, né? Esta data foi instituída tendo como pano de fundo um dos episódios de grande repercussão negativa no país, que foi a violência praticada contra a Ialorixá Gildásia dos Santos, a mãe Gilda, falecida no ano de 2000 por complicações de saúde, consequentes de perseguições religiosas. Implementar a data no calendário nacional foi o reconhecimento oficial da trajetória de luta da sacerdotisa e, notadamente, de diversos outros líderes religiosos, evidenciando o trabalho das mulheres negras pela superação do racismo,
das desigualdades e da busca da justiça ao povo do candomblé, além de outras religiões, além de outros líderes de outras religiões que também foram muito perseguidos neste Brasil pós-moderno. Mais especificamente, este caso da mãe Gilda é bem emblemático, porque também se configura uma luta contra o racismo e o ódio religioso aqui no Brasil. Após ter sua imagem maculada e o terreiro, né, invadido, o seu terreiro invadido lá em Salvador, foi depredado por representantes de outras religiões. E aí a sacerdotisa foi ferida e teve agravamentos de problemas de saúde, que morreu no 21 de janeiro de 2000. O caso repercutiu amplamente, resultando em projetos de lei na esfera municipal e, em seguida, sendo reconhecido na esfera federal pelo presidente Lula, que, em 2007, sanciona o Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa, né? E, como nós já falamos com vocês, essa questão da intolerância é muito séria, e, nesse sentido aí, vários países ao redor do mundo incluíram diversas cláusulas nas suas constituições, proibindo expressamente a promoção ou prática de certos atos de intolerância religiosa ou de favorecimento religioso dentro de suas fronteiras. Alguns exemplos disso, nós podemos falar da primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, o artigo 4º da Lei Básica da Alemanha, o artigo 44 da Constituição da República da Irlanda, o artigo 40 da Constituição da Estônia, o artigo 24 da Constituição da Turquia, o artigo 18, inciso 1º da Constituição, 19, aliás, da Constituição do Brasil, o artigo 13, inciso 2 da Constituição de Portugal. O fato é que muitos outros estados também têm várias disposições constitucionais diretamente ligadas ou relacionadas à religião, tá? Esses dispositivos constitucionais não garantem necessariamente que todos os elementos do Estado permaneçam livres da intolerância religiosa por tempo e prática para variar amplamente, pode variar amplamente de país para país. Bom, mas no que diz respeito ao Brasil e ao combate a essa questão da intolerância religiosa, também há vários dispositivos que condenam esta questão do fundamentalistas e da intolerância. A Lei Federal, por exemplo, 7.716, alterada pela Lei 9.459, seu artigo 208 do Código Penal, estabelece escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença, função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso é crime e pena de detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Parágrafo único. Se há emprego de violência, a permanência é aumentada a 1/3 sem prejuízo da correspondente violação. Tá? Esse slide aqui, ele trabalha muito sobre o fundamentalismo religioso e fala sobre os tipos de fundamentalismo que nós temos, teológico, político, cultural, as suas principais características, tá? Está aqui, mas a gente pode elencar pelo menos 5 características fundamentais a respeito desses movimentos, né? O primeiro deles é que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo e é inerrante, ou seja, não tem erro nenhum. A ênfase no nascimento virginal de Cristo, a morte de Cristo como redenção do pecado das pessoas, a própria ressurreição de Cristo para garantir a salvação e a realidade histórica dos milagres de Jesus.
Esses são 5 fundamentos básicos deste movimento. Esse movimento, ele foi criado e ele teve um boom, crescimento muito grande, com Lute, com o pastor Batista, né, em 1920, que vai definir essa própria expressão fundamentalista e que vai sendo esparramado a partir de então, com as ideias de Kurt Lee Laws, que era um pastor batista, da Igreja Batista, e vai criar o lema ou a ideia de lutar pelos fundamentos da fé. Né? E aí, a partir dessa publicação desses livros aí, as campanhas fundamentalistas ganham até um tom bélico, caráter bélico, de guerra, literalmente, utilizando imagens de batalha no âmbito doutrinal e exegético, pregando a necessidade de afirmação dos dogmas do protestantismo tradicional em reação à abertura e outros protestantes davam em discurso científico, como a teoria da evolução das espécies, né? Então, o objetivo desses movimentos fundamentalistas era atrair e converter os religiosos da comunidade maior, tentando sempre convencê-los de que eles não estão experimentando a versão autêntica da religião professada. E aí, como nós falamos com vocês, é um movimento que está muito presente mesmo, em religiões como o próprio cristianismo, islamismo, hinduísmo e o judaísmo. Mas a ênfase que nós queremos dar aqui, que é um movimento contrário ao espírito de tolerância encontrado praticamente em todas as religiões. No entanto, nota-se que é um esforço muito grande das religiões no mundo para superar o fundamentalismo, e muitas vezes esses esforços têm sido muito ineficazes. Por outro lado, aos liberais religiosos podem simplesmente rejeitar os fundamentalistas em vez de fazer relacionamentos positivos com eles. Isso apenas reforça o seu senso de alienação e parece validar seus pontos de vista. Além disso, como o fundamentalismo é uma reação ao secularismo, é improvável que esses movimentos diminuam, a menos que os líderes religiosos moderais encontrem os meios para superar os movimentos de cultura secular, né? Pois bem, estes são problemas sérios. Eu gostaria depois que vocês lessem esses slides aqui e o texto que está disponibilizado para vocês, para que vocês tenham uma compreensão maior do assunto que estamos tratando com vocês, certo? Esse material, fundamentalismo religioso, fanatismo religioso 1 e 2, e esses slides que temos apresentado para vocês, eles são materiais que cairão na nossa prova de terceira VA, ok? Então, neste terceiro bloco, nós estamos trabalhando a questão da pluralidade, da diversidade religiosa, dos fanatismos religiosos, bem como desses movimentos fundamentalistas, que são intransigentes, radicais, e que não acrescentam nada para o diálogo interreligioso. E nós encerramos por aqui este debate. E começaremos agora, nas 2 próximas aulas, falar sobre a questão da ética cristã, da ética geral e da moral, e daremos ênfase nos princípios e valores da ética cristã. Portanto, ficaremos por aqui e, desde já, vou interromper a gravação e agradeço a participação de todos vocês. Muito obrigado